Não foi o grito da filha que atraiu atenção primeiro naquela tarde. Foi o uivo de Knox, um retriever negro parado na areia da praia, os olhos fixos em direção ao jardim da casa de veraneio. O cão se recusava a voltar com o graveto que seu dono havia lançado. Ao invés disso, recuou, parou diante dos homens e soltou um lamento que parecia um aviso. Era como se soubesse de algo que os outros ainda não sabiam. Padre Brown ouvia essa história com atenção. O jovem que a contava era Fiennes, um amigo da família Druce, que estivera presente no dia da tragédia. Ele não veio falar de crime, veio falar do cachorro. Tudo começou com uma visita normal à propriedade costeira do coronel Druce, um militar aposentado com hábitos rígidos, opiniões fortes e um senso de autoridade que ainda mantinha sobre a filha Janet, o filho Donald e seus sobrinhos visitantes, Harry e Herbert Druce. O ambiente era calmo. O coronel passava as tardes em sua casa de veraneio ao final do jardim, um espaço isolado com apenas uma entrada cercada por plantas altas e um caminho estreito. Naquele dia, diversos personagens estavam presentes. O secretário pessoal do coronel, Patrick Floyd, estava sobre uma escada aparando a cerca viva. Janet estava no terraço da casa principal. Donald, o filho mais novo, havia dormido até tarde. O advogado da família, Sr. Trail, estava marcado para uma conversa com o coronel, o doutor. Valentine, um médico estrangeiro e figura misteriosa, circulava pela propriedade e, claro, havia os sobrinhos, Herbert e Harry, que passeavam com Fiennes e o cachorro Knox pela praia. Tudo parecia normal. Janet foi até o pai oferecer chá. Ele recusou, esperando a visita do advogado. Ela então encontrou Trail no jardim e o encaminhou até a casa de veraneio. Os dois conversaram a sós por 30 minutos. Trail saiu sorridente e o coronel o acompanhou até a porta. Era por volta de 4 horas da tarde. 10 minutos depois, Janet retornou pela mesma trilha e o encontrou caído no chão, morto. O coronel, vestido com seu jaleco branco, estava ao lado de sua cadeira de vime, esfaqueado nas costas por uma lâmina invisível. Não havia sinal de luta, não havia arma, e ninguém, supostamente, havia entrado ou saído do local nesse intervalo. O mistério se formou rapidamente. O caminho era cercado por delfínios altos e vigiado por testemunhas. Floyd via toda a movimentação do alto da escada. Janet confirmou sua posição e movimentos. Donald observava da janela. O advogado já havia saído. O Dr. Valentine estava perto da casa. Os sobrinhos, como afirmaram depois, estavam caminhando na praia com Fiennes e o cão. E ainda assim, o coronel estava morto e a arma desaparecida. A polícia vasculhou tudo. Nenhuma adaga foi encontrada. Todos os presentes foram revistados. A casa e o jardim não apresentavam sinais de invasão. Valentine foi chamado de volta imediatamente para examinar o corpo. Confirmou que a ferida fora provocada por algo fino e afiado, como um estilete ou instrumento cirúrgico. Padre Brown ouviu esses detalhes com o olhar fixo no chão, uma das mãos acariciando distraidamente o cachorro que agora dormia aos seus pés. Fiennes prosseguiu. Contou que o comportamento do cão o marcou mais do que o crime. Knox havia parado de brincar na água. Quando voltou para o grupo, uivou. Poucos segundos depois, eles ouviram um grito distante, o grito de Janet ao encontrar o pai morto. Ao retornarem à propriedade, viram Trail, o advogado, descendo o caminho entre as flores. O cão avançou furioso, latindo agressivamente. Trail recuou apressado. Ninguém entendeu por que o animal reagiu daquela forma.
Mas o episódio ficou marcado na mente de Fiennes. Nos dias seguintes, a casa mergulhou em luto. A filha preparava o funeral. Floyd, o secretário, tomava o controle da situação como se fosse o herdeiro. Valentine se mantinha reservado, e os primos evitavam o assunto. Mas um novo mistério surgiu. Harry Druce, o mais novo dos sobrinhos, desapareceu. Fiennes foi procurá-lo. Voltou ao jardim. A Rocha da Fortuna, um monumento natural visível da propriedade, havia caído. Sob ela, o corpo de Harry foi encontrado. Ao lado, escritas na areia, estavam as palavras: "A Rocha da Fortuna caiu sobre o tolo." O suicídio mudou o rumo da investigação. Harry estava presente na tarde da morte. Ele tinha um histórico controverso na polícia indiana. Seu comportamento nos dias seguintes era estranho. E ele foi o último a lançar um bastão para Knox na praia. Um bastão que nunca foi encontrado. Padre Brown então levantou os olhos e comentou, quase em voz baixa: "Talvez o cachorro tenha voltado porque o bastão não era um bastão." O silêncio se instalou na sala. Fiennes piscou, confuso. Ele pode ter lançado algo no mar, algo que parecia um brinquedo. Mas era uma arma, sugeriu o padre. O jovem assentiu lentamente. Começava a entender. O crime não estava apenas nos fatos, estava nas pequenas escolhas. Na vaidade de um homem, no silêncio de um cachorro. E no momento exato em que o uivo cortou o ar. Depois da descoberta do corpo sob a Rocha da Fortuna, muitos acreditaram que o destino tinha falado. As palavras escritas na areia, a coincidência do local e o silêncio deixado por Harry Druce criaram uma atmosfera carregada. Fiennes voltou à casa dos Druce com o peso das dúvidas. O cachorro Knox, que antes era apenas um observador fiel, passou a ser tratado como um oráculo. Alguém chegou a dizer que o cão sabia a verdade desde o início. No entanto, Padre Brown recusava esse tipo de explicação. Ele via em toda aquela situação não um mistério sobrenatural, mas uma sequência de decisões humanas. Para ele, o uivo do cachorro não era um aviso divino, mas uma reação natural de um animal frustrado. Quando Fiennes relatou que o cão havia parado de nadar e, ao retornar, soltou um lamento, o padre não viu mágica nisso. Viu lógica. Um cachorro não lamenta por visões, disse ele. Ele reclama quando algo sai errado em sua brincadeira. Fiennes insistia que havia sido mais do que isso. Que o cachorro reagira naquele instante exato, como se tivesse sentido a morte do coronel. Mas o padre rebatia. Ele não sentiu a morte. Ele notou a ausência do bastão. Naquele dia na praia, os primos estavam jogando objetos para Knox buscar. Um dos bastões foi lançado por Harry, mas Knox voltou sem ele. Em vez de brincar, uivou. Na visão de Padre Brown, aquilo indicava que o objeto não era um graveto comum. Era algo mais pesado, talvez metálico, talvez uma arma. Essa teoria ganhou força quando Fiennes mencionou o comportamento estranho de Harry nos minutos que se seguiram. Ele havia se atrasado para se juntar aos outros. Ficou um tempo parado sob uma sebe, acendendo o cachimbo. Parecia tranquilo demais, como alguém que tenta não chamar atenção. Quando o cão uivou, Harry foi o único que não reagiu. Apenas observou. Do ponto de vista do padre, o cachorro reagiu à quebra do padrão. Ele esperava encontrar o bastão, como sempre acontecia. Quando isso falhou, manifestou-se da única forma que conhecia, uivando. Não havia premonição, apenas instinto. Mesmo assim, a versão supersticiosa tomou conta da vizinhança. Muitos acreditaram que Knox havia identificado o assassino
ao latir furiosamente para Trail, o advogado, no momento em que ele reapareceu no caminho entre as flores. Essa versão foi repetida, exagerada e transformada em verdade popular. Para alguns, o cão estava possuído por uma força divina. Para outros, era a alma do coronel retornando sob forma canina para denunciar seu algoz. A senhora responsável pelo velório comentou que os olhos do cachorro brilhavam como se vissem o invisível. O próprio Floyd, o secretário, passou a dizer que sentia calafrios quando o cão o encarava. Padre Brown rejeitou todas essas versões. O cachorro não julgou ninguém. Ele apenas seguiu seus impulsos. Segundo ele, se Knox tivesse realmente identificado um assassino, não teria latido. Teria avançado. Teria mordido. O latido expressava alerta, não condenação. E Trail fugiu por medo de ser mordido, não por culpa. Era um homem nervoso, vaidoso, que mexia demais na gravata. O cão provavelmente o incomodava há dias. A crítica de Padre Brown ia além do caso. Ele via na atitude das pessoas uma substituição do raciocínio por fantasias. A busca por um sinal claro fazia com que muitos ignorassem as evidências mais simples. A superstição nublava o pensamento. Cada gesto do cachorro era transformado em profecia, enquanto a verdadeira lógica do crime era deixada de lado. Durante uma caminhada pelo jardim, Fiennes comentou com o padre que o latido do cachorro ao ver Trail era mais do que simples incômodo. Era ódio, disse ele. Puro ódio. Padre Brown parou e olhou para ele. E você nunca viu um cachorro odiar alguém nervoso? O que você interpretou como julgamento pode ter sido apenas antipatia. Os cães detestam certos tipos de pessoas, especialmente as que tremem perto deles. Sentem-se desafiados. No fundo, o padre não estava apenas resolvendo um crime. Estava tentando recuperar o bom senso em meio ao excesso de interpretações místicas. Ele acreditava que o raciocínio precisava ser recuperado, que o caso só seria resolvido se todos deixassem de enxergar símbolos onde havia apenas coincidências. Mas a ideia do cão-oráculo se espalhava. Quando o jornal local publicou o caso, destacou: cachorro parece prever morte de coronel. A matéria listava os sinais do além e sugeria que o animal podia ter sido canal de alguma energia espiritual. Knox virou lenda viva. Padre Brown ficou em silêncio diante disso. Para ele, cada vez que a superstição era usada, o verdadeiro assassino ganhava tempo. O foco se desviava. Enquanto o público tentava decifrar presságios, as pistas verdadeiras murchavam. No funeral, Knox foi mantido longe. Algumas pessoas diziam que a presença do cachorro trazia maus agouros. Outras, que ele já havia dito tudo o que podia. O animal, por sua vez, parecia indiferente. Apenas olhava fixamente para a casa de veraneio, como se esperasse que alguém saísse de lá. A superstição também afetou Janet Druce. Houve rumores de que ela sonhara com o pai e que ele lhe apontava para o cachorro. A própria Janet negou, mas o boato se espalhou. Alguém chegou a sugerir que ela devia perguntar ao cão quem era o culpado. Fiennes comentou isso com o padre, meio rindo, meio sério. Em vez de delegados, teremos cachorros solucionando crimes. Ou místicos alimentando ilusões, respondeu o padre Brown. Para o padre, a superstição era perigosa porque dava conforto falso. Era mais fácil acreditar que o cachorro sabia tudo do que aceitar que o crime fora cometido por alguém da própria família. Era mais fácil transformar uivos em pistas do que aceitar que a morte viera pelas mãos de alguém próximo. E nesse ponto, ele começou a perceber algo.
Enquanto todos se distraíam com o cachorro, ninguém falava da arma desaparecida. Ninguém questionava como uma lâmina afiada entrara naquela casa de veraneio, sem ser vista, sem deixar vestígios. O problema não era mais quem havia matado o coronel. Era como. E a resposta, pensou o padre, jamais seria encontrada nos olhos do cão. Mas talvez estivesse no momento em que o graveto desapareceu. Em meio ao caos que tomou conta da casa dos Druze após a morte do coronel, a figura do advogado Trail parecia ser um ponto de estabilidade. Sempre calmo, vestido com roupas pretas bem passadas e bigodes impecáveis, ele se movia com formalidade entre os cômodos. Mas havia algo de artificial em sua aparência, como se tivesse ensaiado cada gesto. Como se, ao sorrir, ele não quisesse agradar, apenas distrair. Fiennes havia notado isso desde o primeiro encontro. Trail sorria, mas sem alegria. Seus olhos raramente acompanhavam o movimento dos lábios. E havia aquele hábito incômodo de mexer na gravata e no alfinete constantemente, como se escondesse algo ali. Padre Brown, ao ouvir esses detalhes, começou a formar uma teoria silenciosa. Na sua visão, o advogado era o tipo de homem que havia se treinado para parecer respeitável, mas não confiável. Alguém que dominava a arte da aparência. Mas havia outros na mesma casa que também usavam máscaras. Dr. Valentine, por exemplo, jovem, formal, sempre de cartola e casaco escuro, era respeitado na vizinhança por sua postura séria. Seu rosto, porém, era pálido demais, seus olhos cansados, seu comportamento distante. Não havia nenhuma denúncia contra ele, mas o desconforto das pessoas era evidente. Ninguém sabia de onde ele viera. E logo surgiu o boato de que seu nome verdadeiro não era Valentine. Segundo Floyd, o secretário do coronel, o médico era, na verdade, um estrangeiro chamado Devillon. Essa revelação causou tensão. O testamento havia sido assinado na presença do médico e de Floyd. Se Valentine usava um nome falso, o documento poderia ser invalidado. Mais que isso, passava a ser suspeito. Mas Valentine não reagiu. Apenas sorriu com desdém e comentou que americanos, ao contrário dos europeus, não tinham nomes para mudar. Padre Brown observava essas contradições com cuidado. Ele sabia que, em crimes assim, a verdade muitas vezes se esconde por trás daquilo que parece comum. Trail, com seu sorriso polido, Valentine, com sua frieza, Floyd, com sua eficiência exagerada. Todos tinham algo a esconder, e mesmo os que pareciam inocentes, como Janet, a filha do coronel, pareciam envoltos em sombras. Janet era educada, contida e firme. Chorou discretamente no funeral, confortou os convidados e organizou os rituais com precisão. Mas não falou muito sobre o pai. Não comentou sobre o testamento. Apenas aceitou com naturalidade que herdara a maior parte dos bens. Essa mudança no testamento havia sido feita dias antes do crime. O filho, Donald, fora praticamente excluído. O motivo, segundo Trail, era o comportamento desleixado do rapaz. Donald passava as manhãs dormindo, as noites fora. O coronel queria premiar quem fosse mais responsável. Janet foi escolhida. Contudo, algo curioso aconteceu após o enterro. Janet anunciou que renunciaria à herança. Disse que ela e o Dr. Valentine haviam se casado em segredo e preferiam uma vida modesta nos arredores da cidade. Repassariam tudo a Donald. A explicação oficial era que seu marido não gostava de herdeiras. Fiennes, ao ouvir isso, ficou surpreso, mas Padre Brown viu nesse gesto uma forma de manter a aparência. O casal
parecia recusar o dinheiro para provar inocência. Um movimento calculado. Do ponto de vista público, funcionava como prova de boa-fé. Mas para o padre, ainda era encenação. Enquanto isso, o secretário Floyd se destacava como uma figura cada vez mais agitada. Era ele quem dava ordens aos policiais. Ele quem organizava arquivos, recebia jornalistas e pressionava por soluções. Alguns diziam que se comportava como o dono da casa. Outros que estava resolvendo tudo o que os outros não conseguiam. Padre Brown achava essa atitude suspeita. Floyd era um homem hiperativo, sempre no controle. Mas havia um momento específico que o incomodava. O instante em que Janet gritou ao ver o corpo. Segundo Fiennes, Floyd caiu da escada e deixou cair a tesoura de jardinagem. Depois disso, passou a agir com mais agressividade. Essa tesoura viria a se tornar uma peça-chave. Dias após o enterro, Harry, o sobrinho morto sob a rocha da fortuna, havia pedido que Fiennes fosse até o jardim. Mostrou a tesoura caída na grama. Uma das lâminas tinha sangue seco. Harry achava que a arma usada não fora uma adaga, mas sim essa ferramenta. A revelação foi ignorada na época, pois Harry morreu logo depois. A polícia deu pouca importância, mas para o padre isso indicava mais uma vez que o verdadeiro culpado não era quem aparentava. Todos os envolvidos tinham boas aparências. O médico, o advogado, o secretário, a filha. Nenhum parecia ter motivos diretos, nenhum parecia desequilibrado. Mas um deles havia matado o coronel e outro encobria. Padre Brown então passou a analisar não apenas as pessoas, mas o cenário. A casa de veraneio não era feita de alvenaria, mas de ripas de madeira. Havia frestas entre as tábuas. A cadeira do coronel, feita de vime, também era vazada. Do lado de fora, alguém podia ver a posição dele com clareza, principalmente se usasse uma roupa branca, como ele usava naquela tarde. Ao juntar essa observação com a ideia da bengala lançada ao mar, o padre começou a montar o cenário. Um bastão, oco por dentro, podia esconder uma lâmina. Alguém com treinamento militar ou policial poderia usá-la com precisão. E entre os presentes, apenas Harry Druce tinha esse perfil. Harry havia servido na polícia indiana. Era considerado impetuoso. Havia sido demitido por agir sem ordens. Estava pressionado por dívidas. E durante o dia da morte, ele foi o único a se afastar do grupo, ficando atrás da SEB por tempo suficiente para agir. A realidade começava a emergir por trás das aparências. Harry não era apenas um primo simpático. Era um homem em ruína. A alteração no testamento o deixou de fora. Viu seu futuro desaparecer. E no momento em que o coronel apertou sua mão com carinho, entendeu que aquela poderia ser sua única chance. Ele agiu rápido. Usou o bastão como arma. Aproximou-se pela cerca viva, viu o ponto branco nas costas do tio e lançou a lâmina por entre as frestas. Depois escondeu a arma dentro do próprio bastão e seguiu caminhando. Quando chegaram à praia, jogou-o no mar disfarçadamente como se fosse um graveto. Mas o cão não encontrou o objeto. Voltou, uivou, e naquele instante a aparência de tudo começou a desmoronar. Com o passar dos dias, as investigações se acumularam como as camadas de uma tapeçaria mal costurada. Cada personagem presente no dia da morte do coronel contribuiu com um pedaço de informação. Mas nenhum desses relatos, por si só, oferecia uma explicação completa. O que havia era uma colcha de retalhos feita de testemunhos que pareciam se confirmar, mas que, na verdade, deixavam buracos entre as costuras. Floyd, o secretário, afirmava com absoluta certeza que tinha visão total do jardim naquele momento.
Ele disse que, do topo da escada, podando a cerca viva, tinha ângulo suficiente para ver toda a alameda principal, desde a entrada do jardim até a porta da casa de veraneio. Seu depoimento era repetido com convicção. No entanto, ninguém questionava o que havia atrás da cerca viva. Ninguém, até então, considerava a hipótese de que alguém poderia ter se movido discretamente por detrás dos arbustos e agido de fora para dentro. Janet, a filha do coronel, também afirmou ter visto Floyd na escada o tempo inteiro. E embora sua posição no terraço fosse confortável para observar o jardim, ela admitiu que, por alguns minutos, conversou com Trail antes dele descer para encontrar o coronel. Era justamente nesse tipo de pausa que algo podia escapar. Donald, o filho, dizia estar deitado no quarto, acordado, observando o jardim pela janela. Mas, como ele mesmo contou, levantou-se tarde e ainda usava roupão quando ouviu o grito. Seu testemunho era vago. Lembrava ter visto Floyd e Janet, mas não mencionou ninguém próximo a Seb. Trail, o advogado, disse que entrou na casa de veraneio, conversou com o coronel por meia hora e saiu. Nada fora do comum. Disse que ambos estavam tranquilos. O coronel estava de bom humor. Confirmou que o deixou sozinho. Trail foi o último a vê-lo com vida. Valentine, o médico, declarou ter passado parte da tarde em sua casa. Depois, veio ao jardim a convite da filha do coronel. Teve uma conversa rápida com Janet. Ao ouvir o grito, foi o primeiro a correr até a casa de veraneio. Confirmou a morte e apontou a causa: perfuração sob a escápula, atingindo o coração. Disse que a arma usada poderia ser uma adaga fina, um estilete ou um instrumento cirúrgico. Todas essas versões, postas lado a lado, pareciam compor um panorama coerente. Mas, na visão de Padre Brown, elas apenas criavam a ilusão de clareza. A verdade estava ali, sim, mas despedaçada, fragmentada entre silêncios, omissões involuntárias e pequenas distrações. Foi Harry Druce, dias antes de sua morte, quem rompeu o padrão. Ao mostrar a tesoura com uma ponta manchada de sangue, chamou atenção para o detalhe que todos ignoravam. Algo físico estava sendo deixado de lado. O foco estava todo nos horários, nos rostos, nas emoções. Ninguém analisava o cenário com objetividade. Ninguém questionava o que não estava sendo dito. Harry, com seu passado policial, suspeitou que a arma do crime poderia ter sido uma ferramenta comum, uma tesoura de jardim, algo que estivesse à vista, mas nunca fosse considerado uma arma. E por estar sobre a escada, Floyd teria acesso fácil. Era uma linha possível, mas não definitiva. Fiennes se lembrou de um comentário de Harry. Ele havia dito que o cachorro, Knox, não latia para criminosos, latia para pessoas que ele não gostava. E ele, Harry, tinha ouvido o cão rosnar tanto para Trail quanto para Floyd. Mas o que Fiennes não havia percebido era que o comportamento do cão podia refletir o nervosismo das pessoas. Padre Brown reforçou isso. Animais percebem tremores, cheiros, hesitações. Podem não saber o motivo, mas reagem. E esse detalhe, ignorado por muitos, era uma peça do quebra-cabeça que apontava para a tensão crescente dentro da casa. Outro detalhe veio à tona com a conversa de Fiennes com Janet. Segundo ela, após a morte do pai, o secretário passou a agir como se fosse parte da família. Dava ordens, fazia sugestões, discutia com a polícia e até organizava o inventário dos bens. Janet se incomodava com a postura. Disse que o considerava intrometido, que gostava de aparecer,
que se achava sempre mais preparado do que todos ao redor. Padre Brown entendeu então que o excesso de certeza nos testemunhos de Floyd, Janet, Trail e Valentine era o que mais o preocupava. Não havia hesitação. Ninguém dizia, não tenho certeza. Todos tinham lembranças pontuais. Todos sabiam exatamente onde estavam. Todos, de certo modo, lembravam demais. Na maioria dos crimes, as testemunhas lembram pouco, confundem horários, misturam detalhes, mas ali cada um tinha uma memória perfeita. Isso, para o padre, indicava que todos estavam tentando provar que não podiam ter cometido o crime, quando o correto seria apenas contar o que viram. A vontade de parecer inocente criava versões rígidas demais. Foi então que ele reuniu todas as falas e redesenhou o mapa do local. Na cabeça traçou as posições: Janet no terraço, Floyd na escada, Donald na janela, Trail saindo pela trilha, Valentine se aproximando da casa, Fiennes e os sobrinhos na praia. Havia uma linha cega, a lateral da casa de veraneio, protegida pela cerca viva. E foi nesse ponto que tudo se encaixou. Harry ficou para trás, usava um relógio, disse a hora com voz alta, 4h20. 10 minutos depois, o coronel estava morto. Em algum momento, ele usou a sebe como cobertura. Usou o bastão, ou algo disfarçado como bastão, como arma. Sabia que o cão iria buscar o objeto no mar. Usou isso como distração. Mas o cão não o encontrou. Voltou e uivou. E foi ali que todos os testemunhos começaram a ruir. Nenhum deles explicava como o golpe havia sido dado. Nenhum deles mencionava uma fresta, uma brecha, um espaço entre as ripas da parede. Todos estavam olhando para o jardim. Mas o assassino agiu das sombras, de um ponto cego, e seu erro foi confiar que o mar esconderia o instrumento do crime para sempre. A verdade estava nas lacunas, não no que as pessoas disseram, mas no que elas não perceberam. Na pressa com que Floyd largou a tesoura, na formalidade exagerada de Trail, no silêncio elegante de Valentine, na herança recusada por Janet, no desespero tardio de Harry. Todos viram partes de um quebra-cabeça, mas ninguém conseguiu juntá-las. Exceto o cão, que não entendeu o que viu, apenas sentiu que algo estava fora do lugar, e por isso uivou. Quando Harry Druce foi encontrado morto sob a Rocha da Fortuna, muitos viram aquilo como uma confissão silenciosa. Outros pensaram em coincidência trágica. Mas, para Padre Brown, a morte de Harry era a peça que faltava para revelar a verdadeira natureza por trás do crime. Não apenas quem fez ou como fez, mas por que fez. Harry não era um assassino cruel. Não era um psicopata. Também não era alguém conhecido por violência. Era, na verdade, um homem que viveu à beira da desonra durante anos. Seu histórico na polícia indiana era nebuloso. Havia sido afastado por agir sem autorização. Ao retornar à Inglaterra, encontrou-se sem rumo, sem trabalho e sem dinheiro. A visita à casa do tio parecia mais uma pausa forçada do que um reencontro familiar. E então veio a notícia. O testamento havia sido alterado. O velho coronel, que antes valorizava o filho Donald, havia transferido a maior parte da herança para a filha Janet. A razão era clara. Donald, irresponsável e indisciplinado, passava mais tempo dormindo do que enfrentando os deveres da casa. Janet, ao contrário, se mostrava firme, dedicada e sensata. E o médico Valentine, com quem ela tinha um relacionamento discreto, parecia um aliado na reconstrução da imagem da família. Harry compreendeu ali que seu lugar era nenhum. Era só mais um parente distante, tolerado. E mesmo assim,
O coronel o recebeu de maneira cordial. Aquele aperto de mão, como Fiennes relatou depois, foi talvez a única gentileza real que Harry recebeu naquela tarde. Mas, ao invés de aliviar seu peso, aquilo piorou. Porque, naquele momento, ele percebeu que havia uma oportunidade. Segundo o Padre Brown, foi um gesto comum que detonou tudo. O coronel sorriu, comentou algo banal e voltou à sua cadeira. Harry, à sombra da sebe, viu aquele ponto branco se mover lentamente até ficar imóvel. A luz atravessava as ripas da casa de veraneio. Era um alvo, e o bastão em sua mão não era comum. Continha uma lâmina fina, escondida sob a madeira. Harry decidiu agir não porque odiava o tio, nem por vingança. Agiu porque estava desesperado. Era o último movimento de alguém que acreditava que, ao herdar, finalmente poderia recomeçar. Não se tratava apenas de dinheiro, era sobre dignidade, sobre voltar a ser respeitado. E, em sua mente, aquilo era um risco calculado. Esse tipo de decisão não vem da maldade pura, vem da mistura de orgulho, vaidade e desespero. Harry não acreditava que seria pego, planejou rápido, executou com precisão e tentou apagar o rastro jogando a arma no mar, camuflada como um graveto. O que ele não previu foi a reação do cão. Knox voltou sem o objeto, parou, uivou, um gesto simples, instintivo, mas suficiente para criar uma cadeia de desconfianças. Ainda assim, ninguém suspeitou dele naquele momento. Harry manteve a fachada. Andou normalmente. Falou pouco. Não demonstrou culpa. Mas, por dentro, já carregava um peso que aumentava a cada hora. Nos dias seguintes, ao ver a investigação crescer, Harry percebeu que sua sorte era temporária. A arma desaparecida poderia ser encontrada. O cão, mesmo sem intenção, havia marcado aquele momento. E o silêncio, que parecia segurança, agora era ruído. Foi quando tomou a decisão final. Voltou à praia. Escreveu uma frase na areia. E deitou-se sob a pedra que, para todos os outros, era apenas um monumento natural. Para ele, era um símbolo de destino. Padre Brown não o julgou como assassino frio. Enxergava nele um homem quebrado por dentro. Alguém que escolheu o crime não por crueldade, mas por fraqueza. A mesma fraqueza que o fez desistir. Mas Harry não foi o único personagem moldado por motivações ambíguas. O advogado Trail, por exemplo, manteve sua postura serena durante todo o processo. E mesmo depois da morte do coronel, sua preocupação parecia mais voltada à formalidade do testamento do que ao luto da família. Seu hábito constante de ajustar o alfinete de gravata, grande e ornamentado, chamou atenção. Especialmente porque o objeto era longo demais para ser apenas decorativo. Muitos suspeitaram que poderia esconder uma lâmina, mas nenhuma evidência o conectava diretamente ao assassinato. Na verdade, Trail parecia mais preocupado em proteger a legalidade do testamento. A alteração no documento transferindo os bens de Donald para Janet tinha sido assinada no dia anterior ao crime. Trail foi chamado novamente no dia seguinte para tranquilizar o coronel quanto às testemunhas. Uma dessas testemunhas era Valentine e a outra, Floyd. Ambos tiveram desentendimentos com o coronel. Floyd, por ser controlador demais. Valentine, por conta de sua relação com Janet. Havia tensão, mas nenhuma ação direta. Ainda assim, Floyd espalhou a suspeita de que Valentine usava nome falso, uma estratégia que, segundo o Padre Brown, era um reflexo do tipo de pessoa que vê conspiração em tudo. Floyd não era mau, mas era intrometido, se metia em tudo, dava ordens ao jardineiro, à filha do coronel, aos policiais.
Era um tipo agitado que queria controlar o caos. Seu maior erro não foi matar, foi agir como se soubesse de tudo, tornando-se ridículo aos olhos de quem observava com calma. Valentine, por outro lado, era frio e calculista. Usava roupas impecáveis, nunca se exaltava. Quando acusado, apenas ironizava. Na verdade, seu nome verdadeiro era de Villon, um título nobre francês que ele abandonara por convicções republicanas. Não havia crime nisso, mas o uso de nome alternativo fez com que fosse visto com desconfiança. Mesmo assim, ao final, foi ele quem surpreendeu. Casou-se com Janet em segredo e juntos decidiram abrir mão da herança. Preferiram viver fora da casa da família. Devolveram tudo a Donald, o filho que havia sido desprezado. Para muitos, isso limpava a imagem do médico. Mas Padre Brown via aquilo como uma forma de encerrar o ciclo, devolver a paz à família. A moral da história não era sobre culpa ou inocência, era sobre escolhas. Trail escolheu a aparência, Floyd escolheu o controle, Valentine escolheu o distanciamento, Janet escolheu a renúncia. Donald, o despreocupado, recebeu tudo sem ter feito nada. E Harry escolheu arriscar tudo e perdeu. Padre Brown viu em cada um deles um reflexo das decisões humanas. Nenhum deles era completamente mau, nenhum completamente bom. Eram pessoas, com falhas, medos, vaidades e limitações. E nesse jogo, um homem morreu, outro se matou, e o cão ficou como único testemunho sincero. Knox não julgou, apenas reagiu. Não uivou pela verdade, uivou pela quebra da ordem, e, sem saber, expôs todos. Enquanto os jornais falavam em mistério sobrenatural, crime sem explicação e até em maldição familiar, Padre Brown permanecia sentado à sua escrivaninha, revisando lentamente os fatos. Não usava nenhum equipamento especial, não consultava dossiês policiais, não media pegadas ou interrogava ninguém formalmente. O que ele fazia era escutar e pensar. Pensar com calma, sem pressa, sem vaidade. E por isso via o que outros deixavam passar. Fiennes, sempre agitado, trouxe-lhe novas informações todos os dias. Contava os detalhes com entusiasmo, como quem acredita que cada frase contém uma resposta. Mas Padre Brown não procurava uma revelação brilhante. Procurava a lógica por trás dos atos. Para ele, a resposta nunca estava nas suposições mais complexas, mas nos gestos mais simples. Quando ouviu pela primeira vez que o cachorro parou na praia e uivou, não pensou em presságio, pensou no bastão. Quando ouviu que a arma havia desaparecido, não pensou em mágica, pensou em ocultação. Quando soube que o coronel usava um jaleco branco, pensou em alvo visível. Quando soube que a casa de veraneio era feita de ripas, pensou em frestas. Cada dado era uma peça de madeira. Bastava montá-las. Aos poucos, tudo fazia sentido. A arma, na verdade, era o bastão. Uma bengala oca com ponta de aço, camuflada em madeira leve. Harry Druce havia levado essa arma até o jardim, disfarçada como parte da caminhada. Enquanto todos estavam distraídos com conversas e tarefas, ele ficou para trás. Posicionou-se atrás da sebe, alinhou o golpe através da fresta da parede e lançou a lâmina com precisão. O coronel, sentado e vestido de branco, foi atingido no coração. A morte foi rápida, silenciosa. Logo depois, Harry caminhou normalmente. Pegou o bastão, juntou-se aos outros, lançou-o ao mar como se fosse um brinquedo para o cão. Mas o cachorro não o encontrou. Voltou uivando, e ali começou o colapso do plano. Padre Brown não chegou a essa conclusão com base em qualquer prova material.
Chegou porque prestou atenção à reação dos personagens diante da morte. Harry ficou em silêncio. Janet ficou firme demais. Floyd ficou controlador demais. Trail ficou elegante demais. E Valentine ficou distante demais. A ausência de espontaneidade entregava a todos, mas o que confirmou suas suspeitas foi algo ainda mais simples. O comportamento do cachorro, não o latido, não o uivo, mas o retorno sem o bastão. Um cachorro pode uivar por várias razões, mas só volta sem o brinquedo quando não o encontra. E se Knox não encontrou, é porque não era um bastão. Era algo que afundou. Quando expôs sua teoria a Fiennes, o jovem ficou boquiaberto. Achava que a explicação viria de uma revelação sobrenatural ou de um detalhe escondido em alguma carta ou testamento. Mas a resposta estava no chão, nas ripas de madeira, no gesto de um homem com medo de não ser mais ninguém. O padre deixou claro: não era necessário saber tudo para compreender o essencial. Harry não foi um monstro. Foi um homem vaidoso, derrotado, que viu uma janela de oportunidade e a usou. Errou. E errou feio. Mas errou como muitos erram, acreditando que é só uma vez, só um impulso. Que depois tudo se conserta. Que o silêncio resolveria. Não resolveu. A simplicidade do padre não era ignorância. Era clareza. Ele não procurava complicar os fatos. Buscava entender as motivações humanas. Não com teorias filosóficas, mas com observações. O mundo, dizia ele, grita a verdade o tempo todo. As pessoas é que tapam os ouvidos. A cena final que Fiennes descreveu selou a história. Encontrou Janet caminhando com Valentine, já casados. Estavam alegres. Disseram que haviam devolvido toda a herança a Donald e saído da casa da família. Janet sorriu ao dizer que o marido não gostava de herdeiras. Era uma forma de afirmar inocência, mas também de escapar do peso de ter herdado um império manchado por morte e desconfiança. Janet, segundo o padre, talvez nunca tenha sabido de nada, mas preferiu sair de cena. Valentine, com seu passado complexo e sua identidade dupla, preferiu manter distância. Trail continuou como advogado, mas passou a ser visto com reservas. Floyd, o secretário, continuou falando demais, mas sem ser mais ouvido. Donald, o despreocupado, herdou tudo. Ironia. O filho que o coronel quis punir terminou por receber o que Harry tanto quis. Padre Brown achou isso simbólico. O mundo real funciona assim. Os que correm atrás da fortuna a qualquer custo, muitas vezes tropeçam. Os que não se preocupam, às vezes recebem por acaso. A morte do coronel não foi misteriosa, foi prática. Alguém viu uma oportunidade, agiu e tentou esconder. Mas o plano falhou porque, no fim, a natureza tem sua própria ordem. O cão não sabia que era uma arma, mas sabia que não era um graveto. Esse pequeno detalhe, o erro de cálculo, derrubou o castelo de cartas. Para Padre Brown, isso encerrava o caso. Não havia necessidade de prisões, confissões públicas ou condenações espetaculares. O culpado estava morto. O motivo estava claro. A arma provavelmente havia afundado para sempre. Mas a história tinha sido contada. O cachorro, agora deitado ao lado da cadeira do padre, parecia tranquilo, como se soubesse que tudo havia voltado ao seu lugar. Fiennes olhou para o animal e comentou: "O senhor tinha razão. Ele não julgou ninguém. Apenas estranhou o erro." "Exato", disse o padre. "Cães são bons nisso. Sentem quando algo está fora da ordem." O jovem sorriu. "E nós? O que fazemos?" Padre Brown respondeu com simplicidade. "Nós pensamos. O mundo grita as respostas.
Basta escutar com calma. A sabedoria do padre estava justamente em não buscar o brilho da dedução, mas a lucidez da observação. A simplicidade com que reconstruiu o crime não era ingenuidade, era clareza. E clareza, naquele mundo confuso de suspeitas, boatos e heranças, era tudo o que faltava. O caso havia sido encerrado sem julgamento, sem prisão e sem manchetes definitivas. Não houve interrogatórios públicos, nem confissões em lágrimas. Harry Druce, sobrinho do coronel, estava morto, e sua última frase escrita na areia, antes de ser esmagado pela rocha da fortuna, havia dito o suficiente. A rocha da fortuna caiu sobre o tolo. Padre Brown não buscava holofotes. Preferia o silêncio das conclusões internas. Para ele, o mais importante não era o escândalo da solução, mas a compreensão da cadeia de escolhas que havia levado até aquele ponto. O crime, visto por muitos como um milagre ou um mistério sem explicação, era, em sua essência, um erro humano ampliado por orgulho e desespero. A verdade não veio de uma evidência física. A bengala, transformada em arma, afundara no mar. A tesoura, com sangue seco, abandonada no jardim, apontava para distrações. A verdadeira arma foi a pressa, o impulso, e a arma do julgamento foi o cachorro, não porque falou, mas porque reagiu. E sua reação rompeu a encenação. Na casa dos Druce, os dias seguintes à tragédia foram de dispersão. Janet, a filha que herdara a maior parte da fortuna, abriu mão de tudo. Junto ao novo marido, o Dr. Valentine mudou-se para uma casa simples fora da cidade. Ela nunca declarou abertamente que suspeitava de alguém, mas, ao entregar a propriedade ao irmão Donald, fez mais do que isso. Afastou-se da herança que havia se tornado símbolo de dor. Donald, que até então havia sido visto como o irresponsável da família, herdou tudo. A princípio, com estranheza, depois, com seriedade. O peso da tragédia pareceu acordá-lo. Passou a administrar os bens com cautela. Assumiu responsabilidades. Era como se a herança só fizesse sentido longe da disputa. Quando o dinheiro deixou de ser alvo, se tornou ferramenta. O advogado Trail continuou com seus serviços, mas passou a ser discreto. O latido do cachorro, que o fizera recuar em pânico, ficara gravado na memória coletiva. Nunca mais foi o mesmo homem confiante. Continuava a cuidar da parte legal da família, mas evitava contato prolongado com Janet ou Donald. Mantinha-se nos bastidores, onde as aparências são menos cobradas. Floyd, o secretário, foi o mais afetado publicamente. Seu excesso de falas, suas teorias exageradas e sua mania de estar certo o colocaram no centro de fofocas. As pessoas começaram a rir baixinho quando ele surgia. Seu prestígio como homem de confiança foi se apagando. Nunca se soube se ele acreditava mesmo que Valentine era o assassino ou se apenas gostava de parecer mais esperto que os outros. No fim, não importava. Seu papel foi absorvido pelo esquecimento. O Dr. Valentine, com sua postura distante e nome estrangeiro, permaneceu uma figura misteriosa. Alguns ainda desconfiavam dele, mas nada o ligava ao crime. Sua maior defesa foi sua indiferença. Quando Janet propôs devolver a herança, ele não hesitou. Quando os boatos sobre seu nome circularam, apenas riu. Era um homem acostumado a julgamentos silenciosos. Talvez, por isso, sobreviveu ao escândalo. Recomeçou discretamente, longe das paredes manchadas pela morte, e o cão, Knox, permaneceu na casa. Donald decidiu mantê-lo. Tornou-se uma espécie de guardião silencioso do jardim. Todos os que o viam lembravam do uivo, não como um presságio,
mas como o momento em que o silêncio da tragédia foi quebrado. Knox, sem saber, havia dito o que ninguém ousava dizer. Algo estava errado. Padre Brown, ao encerrar sua participação no caso, não escreveu relatório, não fez sermão, apenas anotou algumas observações em um caderno simples. Para ele, o maior erro das pessoas havia sido ignorar o óbvio. Procuraram símbolos onde havia reações. Buscaram complexidade onde havia instinto. A verdade, como sempre, estava no detalhe mais banal. O cão não achou o graveto porque não era um graveto. No fim, foi a simplicidade que venceu. A mesma simplicidade que fez o padre notar que a casa de veraneio tinha frestas, que a roupa branca do coronel o tornava visível, que a ausência de vestígios era, em si, uma pista, que o tempo entre a visita de Trail e o grito de Janet era suficiente para um crime à distância, e que um homem como Harry, pressionado por fracassos e humilhações, não precisava de muito para cruzar a linha. Quando Fiennes perguntou o que aprendera com tudo isso, o padre respondeu que nem sempre a verdade grita. Às vezes ela só está parada no chão, esperando que alguém a enxergue. Fiennes ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, disse que nunca mais ouviria um cachorro uivar da mesma forma. Nem eu, comentou o padre. Mas, diferentemente dos homens, eles não mentem. No enterro simbólico de Harry, poucos compareceram. A família preferiu não fazer cerimônia. Seu corpo, esmagado pela pedra, fora enterrado discretamente em um cemitério afastado. Nenhum discurso foi feito, nenhuma lápide luxuosa colocada, apenas uma inscrição discreta em madeira. Harry Druce. Aqui terminou uma aposta errada. A morte do coronel, ao contrário, foi lembrada com solenidade. Uma estátua foi encomendada e colocada no centro da vila, não por mérito pessoal, mas porque a tragédia havia se tornado lenda local. A história de um homem morto em uma casa trancada, de uma arma desaparecida, de um cachorro que uivou na praia, passou a ser contada em sussurros, em rodas de conversa, em artigos de jornal. Mas poucos conheciam a verdade completa. Aqueles que sabiam preferiram o silêncio. Padre Brown não voltou àquela cidade por um bom tempo. Tinha outros compromissos, outras pessoas para ouvir, outras confissões silenciosas para decifrar. Mas sabia que o caso do cão seria lembrado por anos. Não como mistério resolvido, mas como um lembrete de que por trás de cada crime há pessoas, e por trás de cada pessoa, decisões, boas ou ruins, fracas ou corajosas, mas sempre humanas. O cão que agora dormia sob o alpendre da casa reformada por Donald continuava atento aos ruídos, mas nunca mais uivou daquela forma. E talvez, pensava o padre, porque naquele dia ele não estava alertando sobre a morte. Estava apenas dizendo: algo saiu errado. E no fundo, foi exatamente isso que aconteceu.